esses profissionais, no caso de quem comanda, né, que chamam do conhecimento, enfrentam demandas drásticas e eles precisam responder essas demandas. Por quê? Porque exerce o cargo de liderança. Não tem aquele negócio que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo? Eu tenho, por exemplo, um líder, esse líder é quem vai me dar as ordens. Por quê? Porque ele foi respaldado pela empresa e tem poderes para isso, né? Tem poder para me repassar todas essas situações. E ele tem que responder essas seguintes questões. Presta lá atenção, viu? São 5 questões. Que aí eu gostaria, gente, que vocês, por favor, isso não tem nada de exigência aqui do curso e tal, mas isso é uma exigência que vocês precisam ter de vocês mesmos. Eu diria que é uma exigência da vida. Você precisa conhecer a você mesmo em primeira instância. Então, quem é você? E esse quem é você, ou quem sou eu vou analisar o meu caráter, o meu temperamento, a minha personalidade, os meus pontos vulneráveis, né? Eu tenho certeza que você deve ter na palma da mão, pelo menos um ponto vulnerável seu. O que é um ponto vulnerável? É uma fragilidade, uma coisa que, se vier muito forte, você não vai conseguir resistir. Né? Então, desse quem sou eu, você deve colocar uma linha vertical, né? E outras horizontais, e você vai fazendo. Você se lembra aquela roda da vida que eu apresentei para vocês? Aí vocês vão colocando ali os pontos falhos, os pontos fortes, pontos falhos, pontos fortes, porque aí você vai se conhecer, certo? Dentro desse ponto 1 ainda, que você precisa responder quais são as minhas forças, né? Eu tenho força para resistir o quê? Eu tenho força para resistir uma doença? Eu tenho força para resistir, por exemplo, um ataque de personalidade? Eu tenho força para enfrentar, né, as intempéries? Agora, por exemplo, essa pandemia, né, a gente não sabe o que é pior. A gente não sabe, porque um deles é futurista. O que é pior? A gente ficar sem trabalhar, a indústria ficar sem produzir, o comércio ficar sem vender, as empresas fechando, não tendo mais condições de reabrir, muitas delas. Ontem, por exemplo, eu recebi uma informação, gente, a Itapemirim tem mais de 1.000 ônibus, fechou. Uma empresa quase que milenar. Imagine uma empresa dessa que roda o Brasil inteiro e até para fora do Brasil, fechar as portas. Quantos motoristas estão desempregados? Quantos mecânicos? Quantas pessoas vão estar desempregadas? A Itapemirim fechou, ela não volta mais. Não volta mais. E esses profissionais? Então, a gente está enfrentando agora esse problema dessa doença invisível e todo mundo em casa, ninguém trabalha, etc. Muito bem. E quando isso passar? Porque vai passar. Esse bicho, a pior das pandemias que o mundo já enfrentou foi a chamada peste negra. Essa peste negra, que foi há muitos anos atrás, inclusive num tempo de um grande personagem da história chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero enfrentou a peste negra. Você sabe quantas pessoas morreram naquela ocasião com a peste negra? 200 milhões de pessoas. Passou. O Covid vai passar, ok, vai passar. E depois que passar, cadê o emprego? Cadê o salário? Cadê a sustentabilidade? O filho, ontem, por exemplo, um casal novo, acredito que aquele rapaz não deveria ter os seus 23 anos, casado, uma filha, todo dia pedindo pão. Pai, será possível? Um pão. Eu não estou pedindo filé, não estou pedindo um pão. E ele olhava para a esposa e não tinha dinheiro para comprar um pão, talvez R$ 1, R$ 2, R$ 1. Com R$ 1 você compra um pão. Ele não tinha. E quando ele dizia isso para a reportagem, ele não tinha como segurar as lágrimas, né? O tremor da sua face, mostrando o desespero. Um rapaz com 23 anos de idade, minha gente. Então, é uma situação periclitante que a gente tem que se auto-exercitar, porque nós não sabemos o que vem pela frente do ponto de vista dessa questão social que as nossas autoridades não estão sabendo administrar direitinho.
certo? De qualquer forma, você tem que se auto-exercitar, porque a dificuldade vem. Como é que essa dificuldade vai lhe encontrar? Vai lhe encontrar resistente? Vai encontrar com o seu teor psicológico bem abastecido? Vai encontrar você de tal forma que você vai suportar para você, ainda vai ter condições de chamar, de conversar com seu pai, tenha calma, pai, com sua mãe, tenha calma, com seu amigo, tá? Como é que você vai estar? Então você tem que levantar estas questões em você, porque tem coisa que você vai precisar consertar na sua vida, tem coisa que você vai precisar aperfeiçoar na sua vida. Então é necessário que o líder, aquela pessoa que pretende exercer cargo de liderança, ela tem essas demandas e ela vai precisar responder isso aí. E o outro ponto neste item 1, exatamente quem sou, quais são as minhas forças e como é que eu trabalho, né? Como é que é a minha capacidade dentro daquilo que eu já me profissionalizei ou estou me profissionalizando. A segunda coisa, dentro do tempo que ainda é nosso, né? Daqui a pouquinho eu oriento como é que vai ser o terceiro ponto, que aí não tem chamada, não tem nada, é direto, né? A que lugar eu pertenço, né? Qual é a minha categoria, né? Onde é que, de fato, eu me enquadro satisfatoriamente? Que aí entra a questão exatamente do dote profissional. Terceiro, qual é a minha contribuição? Eu estou contribuindo para o bem-estar do meu bairro. Aliás, eu estou contribuindo satisfatoriamente para a saúde da minha família, né? Daqueles que estão mais próximos de mim. Né? Qual é, por exemplo, a minha contribuição no IDESC, né? Como aluno do IDESC, como uma pessoa que hoje faz parte dessa importante instituição que prepara os jovens para hoje e para depois. Né? Qual é a minha contribuição? Se porventura, se eu sair do IDESC, o IDESC vai ter algum prejuízo, vai sentir alguma coisa, geralmente a gente diz assim, rapaz, se você for embora, você morrendo, qual é a falta que você vai fazer com os seus e com aqueles que estão ligados a você? Qual é a falta? Né? Então a gente começa a pontuar o nosso valor a partir daí. Geralmente se fala isso em empresa, etc. Se essa empresa fechar, qual é a falta que ela vai fazer num contexto onde ela se inseriu? No nosso caso aqui, exatamente a pessoa, você, né? Você contribui com a empresa que está lhe contratando lá, você vai ficar um ano lá, um ano e pouco estagiando lá, etc. Né? No momento que você estiver trabalhando, a empresa está lucrando em você, em quê? Qual é a sua participação somativa no quadro daquela empresa? Vem o item 4, assumir responsabilidades pelo relacionamento. Né? Você tem relações com seus pais, você tem relações com seus irmãos, você tem uma relação com seu namorado, você tem uma relação com seu noivo, com seu marido, você tem uma relação com uma pessoa que desfruta das suas intimidades. Né? Você tem uma relação no âmbito empregatício, no seu setor de trabalho, você tem relação com seus superiores, né? Mais tarde você vai ter relação com seus subalternos. Né? Aí vem assumir a sua responsabilidade pelos seus relacionamentos. Aí eu pergunto dentro desse quadro aqui, as pessoas que comigo empreenderem relações lucrarão em quê? Né? Eu serei positivo na vida dessas pessoas em quê? Em que pontos? Estarei sempre pronto para somar com elas, levá-las sempre a uma vitória satisfatória? Tudo isso precisa ser perguntado, certo? E o quinto, planejar vida e carreira a segunda metade da vida. Essa segunda metade da vida, eu diria o seguinte, vocês chegaram à primeira parte da vida. A primeira parte da vida analisa-se, assim, a grosso modo, como sendo aos 20 anos de idade, né? 20 anos de idade, você cresceu, aí atingiu a sua maioridade, né? 18 ou pegar 20 anos, né? Que aí você já saiu da adolescência, você já entrou na adultice, que chama de jovem, etc. Então você já está vencendo, chegou no patamar da primeira idade e está começando a segunda. Essa segunda idade, ela está exatamente aberta para quê? Para o seu desenvolvimento profissional, para você solidificar a sua profissão, para você se definir o que é que você vai ser na vida, porque dentro dessa segunda parte vem as grandes decisões dos jovens, que é exatamente construir uma família. A moça vai ver um rapaz, vai casar, daqui a pouco vem filhos, o rapaz da mesma forma, aí vem a segunda parte da vida. Essa segunda parte da vida, praticamente, você não vai viver só.
porque você vai ter as suas relações. Não, não quero casar. Ok, de qualquer forma, você está pronto para isso. Então você tem que planejar a sua vida. Você tem 20 anos, você não pode, ou melhor, não deve, fica melhor, você fazer uma previsão dos seus 20 até os seus 30 anos. Gente, 2020, 2030, quem será eu? 2030, quais serão as minhas forças? 2030, qual será a contribuição que ainda estarei produzindo em qualquer contexto onde eu vier colocar o solado dos meus pés? Em 2030, como estarão as minhas relações? Em que nível elas estarão ainda de pé? Em 2030, como é que estará a minha carreira profissional? Tem que ter essa previsão. É o I have dream, né? Eu tenho um sonho. E este sonho precisa ser consubstanciado. Então, você precisa colocar num papel essas questões, porque são demandas absolutamente importantes e você não deve nem aceitar negociações, né? Claro, se você puder montar isso aí sob uma orientação de quem já passou por isso, ou de quem estudou todos esses elementos e experimentou na vida. E, nesse particular, nem sempre os pais são as melhores pessoas, porque os pais podem ter enfrentado problemas que você não está enfrentando hoje e que, porque eles enfrentaram problemas, eles não conseguiram chegar a um nível depois. Aliás, nenhuma faculdade, a maioria dos pais, nenhuma faculdade eles enfrentaram. A maioria dos pais de vocês não tiveram a possibilidade de conhecer um IDESC, não é? De conviver com esses profissionais que formam o IDESC. Não tiveram essa possibilidade de, durante 16 meses, estar ali estudando e, ao mesmo tempo, trabalhando, estudando, trabalhando, e a gente sempre puxando a orelha de vocês para cá, para ali, para lá. Eles não tiveram essa possibilidade. Vocês já são os privilegiados. Então, precisa levantar estas questões. Você não pode deixar isso de soslaio. Você não pode colocar um antólio. Você sabe o que é antólio? Aquele negócio que coloca no cavalo que puxa a carroça, ó, que obriga ele somente a olhar para frente. Ele não consegue fazer isso, ó, ele não consegue ver as suas lateralidades. Tire esses antólios e procure ter visão de todos os quadrantes da sua vida, principalmente nessa segunda parte que vai dos 20 até os 30 anos, nos nossos cálculos que nós fizemos aqui. Beleza? Falta menos de 1 minuto. Você ainda pode perguntar o que você quiser. Atenção, tá? Eu só vou gravar aqui o vídeo, bem rápido. Aliás, vocês vão ter 10 minutinhos, tá? Para tomar água, tomar café. É o intervalo. Vê que horas são? 9h40, tá? 10 para as 10. Nós vamos voltar no segundo bloco, a gente vai direto, tá? Vai direto. Beleza? Bom lanche para vocês. E aí, professor? Diz. Ei, eu fui consultar minha carteira de trabalho agora aqui, a digital, né? Diz. Aí apareceu a admissão lá da empresa, né? Aí apareceu outro item lá em cima, tipo, salário alterado. Aí o salário subiu para 490 agora. Subiu? Foi. Mês passado eu só recebi 450. Divide com os colegas, viu, mano? Não. Pagar minhas contas, mano. Sou pai de família, eu.